Fala, galera, boa noite, tudo bem? Boa noite, Thiago. Então, vamos Boa aqui noite. começar a nossa conversa com o Thiago. Vou começar falando um pouquinho da FIA. Então, a FIA está aí, a gente está com 22 turmas de EAD, né? Muitos aqui são alunos, tá, Thiago? Então, a gente tem aí 4 cursos embaixo da nossa coordenação, então, produtos financeiros e gestão de risco, finanças corporativa e investment banking, real estate e finanças e eficiência empresarial. São 22 turmas já em andamento, mais de 700 alunos. Então, aqui a gente está construindo uma história muito bacana, né, muito eficiente aí de EAD. E aí, eventualmente, a gente traz, né? O Thiago já veio até conversar com a gente. Então, mais uma conversa aí com o Thiago. Agradeço mais uma vez, né, a sua presença, enfim, né, sua boa vontade de vir aqui conversar conosco. Falar de uma coisa que está impactando aí a vida de todos os investidores. Então, boa noite, Thiago. Mais uma vez, muito obrigada. Queria que você começasse, né, para quem ainda não conhece, você falasse um pouquinho de você, enfim, e aí a gente começa a falar mesmo do que viemos aqui. Legal, Cíntia. Obrigado, gente. Boa noite. Eu que fico feliz aí por mais uma oportunidade de falar com todos vocês. Eu acho que o trabalho que a FIA vem fazendo é super importante, né? Eu acho que o tema, inclusive, que a gente vai falar aqui hoje, ele passa muito pela questão da educação financeira. Até o histórico disso, como isso influenciou, inclusive, o nosso dia a dia e vai influenciar, inclusive, todas as dinâmicas que a gente vai falar um pouco aqui hoje. Então, como você pediu, só para me apresentar rapidamente, hoje eu sou responsável pela toda a parte de relacionamento com investidores dentro da estrutura do Assets do BTG Pactual, ou seja, a área de gestão de recursos, onde a gente faz a gestão de fundos em diversas frentes, não só fundos de renda fixa, multimercados, fundo de renda variável e universo alternativo também. Então, envolve real estate, envolve private equity, enfim. Eu cuido desse relacionamento com investidores, basicamente aí parceiros, né, que são grandes bancos, plataformas digitais, etc. Então, está no meu, vamos dizer, no meu sangue, conversar bastante, entender um pouco das dores do investidor, entender e participar do dia a dia da tomada de decisão, trocar ideia e também trazer produtos novos, que é um grande desafio, né, dentro da realidade brasileira, com o Selic a 15, com o Selic a 2, com o Selic a gente não sabendo onde vai parar, com inflação também nessa oscilação maluca que a gente vê por aí. Então, é um pouco do ambiente que eu vivo e se eu puder contribuir de alguma forma, eu vou ficar feliz aí. Bacana. Gente, só aproveitando, então, assim, fiquem à vontade para colocarem perguntas aqui no chat, a gente está olhando, tá? E eu vou, conforme a gente for conversando, né, para ser uma conversa, para ser legal para todo mundo, vai colocando no chat, eu vou lendo aqui e mandando para o Thiago, tá? Thiago, então você começou aí a falar, né? Selic, inflação, o que está acontecendo nesse momento com relação à taxa Selic, por que ela está aumentando tanto, o que está acontecendo no cenário econômico que está levando a gente para esse caminho? Legal, pergunta super interessante, depois a gente até acho que vale a pena a gente passar aqui alguns slides para contextualizar, pelo menos os últimos 10 anos, como foi a dinâmica Quer que dos eu passe? investidores. Quer que eu já subo? Vamos colocar no primeiro, que aí eu acho que Beleza. eu acho que ele vai guiar um pouco o nosso bate-papo daqui para frente. Óbvio que eu vou tentar ser breve, menos didático, porque aí vocês estão cheios de excelentes professores, mas para a gente poder trabalhar um pouco aqui da condução do nosso bate-papo. Falar um pouco do que vai acontecer, eu acho que vale a pena, né, a gente usar a história, os dados, né, os números ao nosso favor. A gente vê que, de fato, a Selic ela oscila bastante. A gente talvez não, pela primeira vez na nossa história, a gente está atingindo um patamar tão baixo, nessa faixa de 2%, de maneira mais recente, e hoje ela já está em 5,25%, que a gente já estima aí que para o final do ano, alguns mais pessimistas, outros mais otimistas, mas deve ficar na faixa ali de seus 7,5%. Eu acho que, olhando o passado, e aí também eu acho que é um pouco da provocação que a gente vai fazer na sequência, a Selic ali há 10 anos atrás estava na faixa de 2 dígitos, ela caiu para um dígito, talvez já um patamar que a gente não tivesse preparado para atingir naquele momento, que fez ela voltar para 14,25% e mais recentemente aí ela voltar a cair e de forma bem acentuada quando entrou a crise mais recente, foi a do coronavírus. Basicamente, ela tem uma influência muito grande para impulsionar ou não a economia.
E eu acho que essa impulsão que a gente quer dar, né, que o mercado entrega para a economia, o norte é dado pela taxa Selic, que é o nosso custo de oportunidade, seria onde os agentes econômicos, em linhas gerais, eles se remuneram, entre aspas, sem custo e sem risco, né? No caso, o risco Brasil, que seria a remuneração mais conservadora que a gente poderia entender. Então, essa dinâmica é trabalhada em diversas frentes. Quando uma empresa vai captar recursos para expandir ou para reinvestir em algum setor, enfim, ela utiliza essa taxa como referência. Então, naquele momento, por exemplo, de 2012, quando isso aconteceu pela primeira vez, o mercado não estava preparado para a taxa de juros a 7,25, houve ali um excesso, vamos dizer assim, de oferta de dinheiro mais barato, e isso acabou tendo esse voo de galinha que necessitou que a economia, né, voltasse a praticar juros mais altos. Então, indo para o próximo slide, eu acho que aí, olhando um pouco o tema de como isso afeta e como isso afeta a indústria de investidores, né? Esses mesmos 10, 11 anos que a gente trabalhou aqui, isso é captação líquida basicamente da indústria de fundos versus a oscilação da taxa Selic. Eu acho que a principal provocação desse gráfico aqui é a gente olhar que no período ali de 2010 a 2012, vamos olhar aí por triênios, de 2012 a 2017, quando você tem movimentos mais abruptos na taxa Selic, é onde você gera mais instabilidade nos agentes econômicos. Muito porque, por mais que eu fale para vocês que eu acho que o mercado acha que a taxa Selic vai terminar o ano em 7,5%, para os investimentos, existe algum efeito de manada ali e existe um impacto muito sensível. Quando vocês veem anos que ela estava estável, os investidores mexem menos, independente se ela está alta ou baixa. Reparem que em 2010, 2011, você teve uma captação ali em 37 milhões, 37 milhões, ela aumentou justamente quando você teve essa oscilação de 11 para 7. Quando ela estava, inclusive, mais alta, ali em 2015, 2016, você teve uma captação muito maior. Por quê? Porque ela saiu depois de 14 para 7. Então, do período que ela ficou estável ali de 10 a 14, ela também ficou estável, digo, a captação e o movimento do investidor. Então, a gente está muito mais preparado, talvez, para ficar num cenário ruim mais tempo do que ter essa ansiedade do que vai acontecer, por onde ela vai parar. Então, o que é o que a gente está vivendo agora? Ela está saindo de 2, a gente vai ter um cenário de 8. Isso vai gerar um impacto muito grande nos investimentos de curto prazo no investidor. Diferente de que se ela parar lá na frente em 7 ou 8%, ficar 3 anos em 7 ou 8%, o investidor, assim como o brasileiro, ele consegue se adaptar a essa situação, ele vai entender que ali é o novo, normal dele, e aí os investimentos eles vão ficar de forma mais estabilizados. Então, o ponto aqui o que mais preocupa, talvez no curto prazo, olhando o passivo, né, o bolso do investidor, é essa zigue-zague, é essa oscilação. Então, taxa de juros mais altas, legal, eu vou criar aquela coisa de, vou ter 1% líquido ao mês. Isso em 2 anos muda, eu vou cair para 7%, agora eu tenho a metade do que eu tinha. Então, o que é o erro aqui? É isso ser o principal driver, né, o principal guia para você concentrar investimentos. Então, a gente volta àquela velha máxima de que a provocação quanto mais diversificado você tiver, quanto mais alocado em diferentes ativos e diferentes riscos e diferentes segmentos, você vai estar mais preparado para essa oscilação de mercado. Então, aquela coisa de o Brasil é o país do rentismo e etc., eu não concordo muito com isso, porque você sempre está criando movimentos de instabilidade. Então, você cria a falsa sensação de que você vai ganhar dinheiro para sempre, mas a gente vê aqui que esse para sempre, se muito, dura 3 anos. Então, acho que esse é um pouco do primeiro pano de fundo que você falou. O que vai acontecer, para onde essa Selic vai. Eu acho que aí a gente tem que, de repente, dividir em 2 frentes, né? Onde ela vai parar, será que importa? Será que a gente não tem que se preocupar também com como a gente vai diversificar o nosso investimento para não nos preocuparmos tanto aonde ela vai parar? Então, acho que esse é um pouco disso, é um pouco de como a gente vê a quantidade de impacto que tem você ter, em 2015, uma saída líquida de captação na indústria de 14 bilhões de reais, e 2 anos depois, com uma taxa menor, você ter uma captação absurda de 205 bi, e aí você olha, quando ela continuou caindo, a captação deveria continuar aumentando, mas aconteceu o inverso. Então, na teoria, você está reduzindo o seu ganho livre de risco,
Então, entendo eu que a captação em fundos de renda variável, multimercado alternativo deveria aumentar. Isso mostra um comportamento meio, vamos dizer, maluco do investidor, né? Então, acho que só para olhar esse pano de fundo, e acho que no próximo slide, só para complementar a tese aqui, é que talvez a correlação mais direta, esse slide, o anterior, pode voltar esse é o ali. anterior? Esse slide ele pode parecer um pouco confuso, mas vamos se atentar à linha azul escura, né? E a linha cinza. Se vocês forem ver, ela tem uma correlação inversa. A linha cinza, ela é onde terminou a taxa Selic. Então, vocês veem aqui 11,3%, né? Exatamente o slide anterior. Foi 11, depois ela foi para 14, aí depois ela oscilou, caiu até 7, e a linha azul escura é a proporção do investidor em ações. A única coisa que a gente viu aqui, de fato, que ela tem uma correlação inversa, é quanto menor a taxa Selic, maior o investimento em ações. Ou seja, e o investidor de bolsa, ele é mais preparado. Hoje em dia, menos de 4 milhões de brasileiros investem na B3, né, na Bolsa de Valores. Isso, comparado aos Estados Unidos, é nada. Os Estados Unidos, mais da metade da população investe. A provocação aqui normalmente, quem investe em Bolsa tem mais qualificação. Então, você consegue usar uma métrica mais inteligente, vamos assim, mais linear de comportamento. Ao passo que no item anterior, você tem muitos investidores de varejo, que às vezes são influenciados, por exemplo, por tomar de decisões um pouco mais erráticas e acabam distorcendo um pouco aquele número. Então, eu acho que aqui o objetivo, acho que inicial, né, para a gente dar start na conversa, é só traçar um pouco do pano de fundo, né? E aí, a gente falou um pouco disso, e no último slide, só para concluir, Cintia, a gente depois voltar ao ponto, aqui é para onde a gente vai, né? Que é aquilo que eu falei. O que o mercado estima? O mercado estima hoje que a Selic vai terminar em 7,5% no final do ano. Se a gente fosse ter essa conversa 6 meses atrás, a gente já está discutindo ali 3%, 4%. Por isso que eu sou muito cético. Quando vocês olham aqui a primeira linha, o IPCA a gente já está falando que vai terminar entre 7 e 7 e pouco no final do ano. 2022 já fala-se em 4 e 2023 fala-se 3,25, porque a pandemia gerou inflação temporária, etc, etc. Será? Né? Será que a gente vai olhar em 2022 e realmente a inflação vai estar 4? Será que a Selic vai estar em 7,5%? Olhando todo esse movimento, né? Olhando todos esses últimos 10 anos, então a provocação se eu olhar os últimos 10 anos, a gente não consegue olhar para isso aqui e dizer, pô, realmente a gente vai ter um cenário de estabilidade. A gente dificilmente consegue prever o próximo mês, quiçá 2022, 2023. Aí fica muito fácil esses números, eles vão se ajustando semanalmente. E aí, no final, óbvio que sempre tende a acertar. E ultimamente, né, o que tem mexido... Exato. Então, para concluir esse bolo de slides, o que a gente quis olhar ali? Primeiro slide, a gente olhou o comportamento da Selic nos últimos 10, 11 anos. Ela oscila bastante, isso influencia diretamente no bolso e no comportamento do investidor, como a gente viu no segundo slide, só que de forma um pouco errática e sem muito bom senso. Mas também mostra muito o comportamento que é natural do ser humano, você ser instável e você ficar muito ansioso quando você não está, quando você está num patamar de movimentações, que de fato a gente viu que a cada 3 anos a gente tem tido aí movimentos mais abruptos, né? 11, 14, 7, aí volta para 12, cai para 6, vai para 2, agora volta para 7 e não sabemos, aqui está parecendo que vai ser estável 7,5 e depois 6,5, né? Vamos ver. A mesma coisa IPCA. Então, qual eu acho que é o principal ponto da pergunta que tem aqui o nosso objetivo de hoje da conversa, é como o investidor tem que se comportar, como é que, olhando para o futuro, né, onde a Selic vai parar? Porque a gente não tá, se olhar aqui, a gente talvez esteja no momento mais normal dos últimos anos, né? Selic em 7%, se a gente estivesse falando em 2012, a gente já está dizendo, nossa, né, a menor taxa histórica que a gente teve. Então, agora o 2, quando a gente volta para 7, o 7 parece um absurdo, quando deveria ser super normal, até porque a gente está falando em ganho real para o investidor ainda em 0, né? Então, qual a grande provocação aqui? E aí isso vale para todos os cenários. A gente, no meio da crise, viu a Bolsa caindo ali para 60, 70 mil pontos, partindo de 125 mil pontos. Agora ela chegou a voltar a ultrapassar até 125 mil e tem oscilado bastante nas últimas semanas. E a gente também, né, por conta de
risco político, o ambiente que a gente vive no Brasil, a gente sabe que ela vai continuar volátil daqui para frente. E aí a gente está não só falando desses grandes ambientes de renda fixa, de renda variável, mas investimentos no exterior, investimentos alternativos, que foi um tema daquela nossa conversa, investimentos em fundos imobiliários, investimentos em private equity, que às vezes você deixa o capital travado, mas você não tem essa sensação de preço todos os dias. No final, eu acho que a melhor recomendação, e eu acho que o mercado tem evoluído em termos de educação financeira, do trabalho que não só vocês têm feito, mas boa parte do mercado, com os agentes autônomos de investimento, com as próprias plataformas digitais, quantidade de conteúdo, essa redução da assimetria de informação na indústria como um todo, tem tornado o investidor mais de varejo, o investidor que está começando, muito mais próximo do investidor mais qualificado. É óbvio que tem uma enxurrada de dados cada vez maiores, etc., mas eu acho que bons profissionais cada vez mais qualificados, que é o que a gente precisa, vão conseguir instruir melhor o bolso do investidor e transformar um pouco daquele movimento que a gente viu dos poucos brasileiros, dos poucos quase 4 milhões que investem em bolsa, talvez mais fáceis de serem compreendidos do que a gente viu no slide 2, que é aquela ansiedade de movimento para lá e para cá. Então, eu acho que, a educação financeira é fundamental. 2, eu não acho que esse movimento e essa oscilação de Selic ela deva impactar ou deva gerar movimentos abruptos de movimentação de carteira do investidor, porque se ele tem uma carteira equilibrada e essa carteira, na teoria, ela vai se perpetuar, ela justamente tem que estar preparada para esses momentos. E esses momentos sejam uma parcela. E aí tem muito aquela questão do suitability, tem aquelas regras que a gente sempre ouve, você tira a sua idade de 80, isso que você tem que ter em renda variável. Isso eu acho que realmente para quem está começando é legal você ter às vezes algum guia, você ter alguma referência. Mas você tem que passar por todo um processo de análise do seu bolso, né, de seus objetivos de vida, quanto você precisa para viver, da sua geração de renda ativa para que ela se torne no longo prazo uma renda passiva. Então, isso tudo tem que ser analisado a 4 mãos, de novo, com um profissional, para que você tenha uma parte, sim, guardada para emergência. Também muitos falam 6 meses, aí eu já vejo gente falando, não, agora tem que ser 12 meses, porque foi o que durou a pandemia, então reserva de emergência. Essa emergência, por exemplo, está durando mais de um ano. Então, não existe certo nem errado, existe, eu acho que a realidade de cada um versus a necessidade que essa pessoa tem. Então, se você está num ambiente que você tem uma geração de renda ativa legal, mas você tem um custo muito alto, porque você tem muitos filhos, você tem que sustentar uma família muito grande, você não pode tomar muito risco, você tem que ter menos dinheiro em ação, mas também não precisa ser tudo em renda fixa ou atrelado à Selic, porque você viu que a própria Selic ela traz um certo risco embutido. E aí tem uma discussão de fundo de taxa prefixada, enfim, mas o grande ponto é você trabalhar o seu bolso, olhando o percentual que esse bolso vai conseguir te trazer até tranquilidade, porque não faz sentido você ter uma carteira e tomar um risco tal que se todo dia fica ansioso olhando, isso não é saudável. Então tem que ser uma carteira saudável. Eu falava para os meus, quando eu fazia consultoria, eu falava, olha, não adianta eu te dar o melhor rendimento e você ficar sem dormir. Então vamos equilibrar, né? Para você ter um rendimento, né, otimizado, mas ainda assim conseguir dormir, né? Não adianta você acordar todo dia querendo ver quanto que fechou a sua carteira. Exatamente, exatamente. Então, acho que assim, até porque o termo é saúde financeira. Então, a saúde financeira ela passa por saúde mental, passa por entender como é que está a sua capacidade nos seus diversos momentos de vida. Então, seja para quem está começando ou seja até o inverso. Vai ter gente que não tem uma necessidade de guardar tanto fundo de emergência porque tem um custo baixo, está mais disposto a tomar risco porque pode, porque não vai passar a noite em claro, faz total sentido. Vamos tomar mais risco, vamos aumentar a carteira. Então, não existe uma regra fixa. Eu acho que o mercado criou vários mitos, várias verdades e várias regras de bolso que, óbvio, ajudam a tomar decisões, ajudam aquele investidor que às vezes você não tem tempo, né? Ou às vezes você precisa tomar uma decisão rápida, tentar criar algum guia superficial para que ele faça seus investimentos, tenha a sua carteira. Então, acho que a principal mensagem aqui, primeiro,
a gente não deveria se preocupar tanto para onde vai a Selic. É óbvio que aí, falando em termos de economia, em termos de impacto na empresa, em termos de impacto de como vai ter fluxo de capital estrangeiro, câmbio, isso tudo óbvio que impacta, né? Mas falando para o investidor, para aquele que, quando você tem excesso de capital e você quer investir em algum lugar, sempre vai ser melhor você usar o seu, é, é, vamos dizer assim, o seu diagnóstico e você executar ele. Esse diagnóstico vai passar por isso, seu momento de vida, se você está em estágio de acumulação de capital, como é que é a sua renda fixa versus sua renda ativa versus o seu custo de vida, aonde você quer chegar, ter aquela questão da aposentadoria, olhar se faz sentido ou não. Tem gente que, por exemplo, não precisa fazer, às vezes, previdência privada, e é um mercado que está super crescente. Existe, às vezes, também algum mito, porque previdência você está investindo num fundo, primordialmente, num ativo que tem que crescer. Esse fundo pode ser de ação, pode ser de multimercado, pode ser renda fixa, mas que se ele virar pó, acabou a previdência. Então, existia aquele mito, eu estou investindo num plano. Não, você investe num fundo, e esse fundo tem um benefício sucessório, tem um benefício tributário que lá na frente ele vai te premiar de diversas formas. Então, mas isso também ajuda a catequizar um pouco do investidor a poupar, que eu acho que é um que faltou bastante no Brasil, né? Há pouco tempo atrás, se não me engano, número de 2013 e 15, 66% era o número de brasileiros endividados e 66%, 65% era o número de investidores na Bolsa nos Estados Unidos. Então, no final do dia, a gente sempre volta para a questão da educação. Você nascer e você conseguir disseminar isso participar do nosso conteúdo didático desde novo, desde de criança, para você conseguir aprender a investir, para você não se endividar e com isso permitir gerar poupança para fazer isso. E lá fora acontece por N fatores. Dentre eles, se pegar esse mesmo período dos últimos 10 anos, a taxa dos Estados Unidos ficou entre 0 e 0,25. O que o pior cenário ali foi na faixa de 2%. Isso com inflação sempre acima desse patamar, então quem tinha dinheiro guardado perdia dinheiro. Isso, historicamente, lá acabou sendo algo que gera uma primeira influência para você investir em outros negócios, investir em outros mercados quando você tem excesso de capital. O Brasil acabou criando muitas jabuticabas, acabou criando muitas situações para que a renda fixa fosse interessante. Então, acho que também passa um pouco por essa questão de educação, tem uma questão estrutural, que, querendo ou não, vai sempre passar por aqui, mas eu acho que o nosso objetivo de todos nós, né, aqui inclusive da FIA, fazer esse excelente trabalho de trazer conhecimento financeiro, é o mais importante para a gente conseguir até melhorar esse cenário. Porque a gente viu ali o que é interessante. A parte de você ter Selic baixa, aumentar o investimento em ação, isso ajuda o desenvolvimento do país, porque você faz mais oferta de capital, as empresas captam com custos mais baratos e elas conseguem investir, crescer, atrair capital estrangeiro e etc, etc. Quando você tem taxa de juros muito alta, isso acaba se invertendo. E quando você tem esse cenário que a gente viu de zigue-zague, você não consegue ter estabilidade. Então, eu acho que cada vez mais a questão da educação, de cada um ter o portfólio, não tomar risco ou dar um passo maior do que pode, vai trazer a tranquilidade para que essa pergunta de a Selic subiu e agora, ela seja respondida como: estou tranquilo, minha carteira está preparada para a Selic a 10, 15, 20, e a minha vida vai continuar normalmente, eu não vou ter dor de cabeça. Eu acho que esse é um pouco do desafio que a gente tem aqui, e isso passa também com essa provocação. É muito pouco ter 4%, 2%, 1% de investidores na Bolsa no Brasil. Então, acho que isso tudo passa por uma falta de conhecimento, excesso de endividamento, tem uma questão estrutural, que eu acho que ao longo do tempo ela deveria mudar. Então, nesse aspecto, a Selic é super importante. Uma Selic baixa, uma Selic estável, em que você não tenha um ganho real, que o investidor não seja premiado por deixar o dinheiro na conta corrente, isso vai trazer uma dinâmica saudável para a economia. É óbvio que existe a preocupação muito grande com o que a gente viveu em décadas passadas, que a inflação é estratosférica, né? Então, existe um pouco desse medo, desse foco grande, principalmente do Banco Central aqui, ter como uma inflação super controlada. Mas eu acho que a gente já teve um nível de evolução, o mercado brasileiro, o mercado financeiro, o mercado como um todo, né, e a economia real, ele está muito mais evoluído, ele vem passando por um processo de evolução muito grande,
Então, uma coisa que eu tenho uma certa tranquilidade, ou que não me preocupa tanto, eu não olho muito, o 2022 Selic vai estar em 7,50, vai estar assim, vai estar assado. Eu acho que o mais importante aqui é o que eu falei, como a gente está preparado para isso. Às vezes, investir num fundo imobiliário também, com parte da carteira que tem a correção do IPCA, que tem a correção do IPCA com algum yield, né, que vai gerar uma renda de aluguel ali. Você está mais preocupado, às vezes, com a questão da quantidade da ação que você compra ou da quantidade do ativo que você compra, e aí você entende até a dinâmica de, caramba, se o preço caiu, eu tenho oportunidade de ter mais quantidade daquele ativo por um preço menor. Se o ativo for bom, tiver valor, ele vai continuar crescendo no longo prazo. Então, também tem uma preocupação e um efeito manada muito inverso, né? Por exemplo, hoje, caramba, a bolsa O caiu e brasileiro compra etc. na alta e vende na baixa. É uma dinâmica também comportamental que mostrou aquilo ali. Mas ali eu acho que é muito mais um aspecto que também aí já não é do investidor de bolsa, ali é um investidor como um todo, né? Também tem muita questão ali que eu acho que tem por trás, se a gente for analisar, por exemplo, agora e recentemente, a questão do mercado imobiliário em si, né? A gente viu taxas baixíssimas e mais justas, apesar de baixa, e crédito imobiliário como a gente nunca viu antes, porque ficou muito mais barato se financiar, teve oportunidade de janelas para compra de imóveis, né? A indústria imobiliária ela vai muito na dinâmica escada e no longo prazo você vê ali uma correção do imóvel, a grosso modo pelo IPCA, pela inflação. Então, por isso que eu acho que o investimento que o brasileiro sempre gostou de ter e sempre fez foi investir em imóvel. É uma coisa que funciona aqui, né? E isso vai continuar crescendo. Eu acho que a própria indústria de fundo imobiliário cresceu bastante nos últimos anos. É um caminho legal para, às vezes, o investidor que tem ou que não tem dinheiro para comprar uma casa, mas ele começar a testar e ver nesse ambiente de aluguel, ele pode, com uma cota em bolsa, simular isso. E também não ficar olhando muito para esses momentos de curto prazo. Vocês devem lembrar, quando saiu a minuta da reforma da Previdência, que o ministro Paulo Guedes soltou, no mesmo dia as ações de fundo imobiliário começaram a cair, porque ali você disse que ia tributar Reforma o mercado que já é tributária, né? isento, a reforma tributária. Você falou, eu vou tributar dividendo de fundo imobiliário. A bolsa Caiu, despencou, despencou. com base numa minuta. O que aconteceu ali? Você fala, caramba, você começa a ver preço de ativos que em 2 dias começaram a precificar com quase 100% de chance da aprovação da minuta. Então, você criou um buy opportunity, né? Assim, caramba, daqui não pode ficar pior, porque se eu estou colocando no preço já que essa minuta foi aprovada, eu já reduzi como se eu tivesse que pagar agora imposto a partir de amanhã, virou uma opção de graça e foi como aconteceu. Foi a primeira coisa que saiu depois da reforma, os preços todos voltaram, então quem comprou ali, comprou melhor e vai continuar ganhando a mesma coisa. Então, isso é um pouco dessa instabilidade que a gente, felizmente, tem no Brasil, que gera que é uma comparação, mas é atrelada a essa oscilação da Selic. Eu acho que é um pouco dos nossos ânimos aqui de investidor no dia a dia, é o que acontece ali. E aconteceu, por exemplo, num dia ou no outro. No final do dia, se você fosse simplesmente viajar 2, 3 meses, você ia voltar a ter ganhado a mesma coisa e ia estar tranquilo, porque o valor do ativo, os imóveis continuaram, e assim a mesma dinâmica para empresas, e é como a gente tem que olhar aí o mercado brasileiro, né? Se a gente vai estar melhor daqui para frente. A gente também tem que se olhar, eu gosto de me provocar como uma empresa, né? Como é que você começou o ano, qual a sua meta para esse ano, como é que você terminou, qual o objetivo também da sua carteira, onde ela tem que chegar, porque isso vai te trazer mais calma para esse ambiente de curto prazo, né? Dessas oscilações. Não importa, se o negócio subiu 20%, se eu perdi 5% no dia, é legal, mas no médio prazo, eu estou crescendo aquele número que eu tracei, a minha carteira está indo, eu estou alinhado aos objetivos de longo prazo, e as coisas vão acontecendo. Você vai provocando, as coisas elas vão funcionando com uma forma quase que uma profecia autorrealizável. Então, acho que... Desculpa, pode continuar. Bom, pode falar. Pode. Não, eu ia te perguntar de carteira, né? Você acabou falando, você falou um pouco de bolsa, né, de renda variável, você falou um pouquinho de fundo imobiliário, a gente falou da parte da Selic, assim, claro, né, de acordo com cada perfil de investidor, né, cada um aí tem a questão, né, da gente não deixar ninguém sem dormir, mas, assim, olhando, assim, num macro, o que você acha que dentro de uma carteira diversificada de investimentos, o que tem que ter? Então, tem que ter um pouquinho de renda variável, né, de acordo ali com o perfil do investidor,
um pouco de fundo imobiliário? O que mais você acredita que seja importante para compor essa carteira? Tá, é uma excelente pergunta. Eu acho o seguinte, cada vez mais o investidor médio está tendo acesso, por exemplo, a investimentos alternativos. Então, além disso que você falou, multimercado é legal, porque o multimercado às vezes vai te dar acesso a investimento no exterior. Renda variável é legal porque você está entendendo a dinâmica de uma empresa, que está no nosso dia a dia. A gente, querendo ou não, conhece e tem que ter uma parcela. Eu já vou falar de percentuais. Mas eu acho que também, cada vez mais, o investidor ele tem que ter a dinâmica de conseguir investir em empresa também. Então, em private equity, cada vez mais os fundos e a indústria, ela está fornecendo a tickets menores acesso a fundos fechados de 10 anos. Então, se você está olhando sua carteira nesse prazo mais longo, em que você realmente está pensando em aposentadoria, se você não tem a necessidade, se você consegue gerar capital, né, de forma que você não precisa utilizar ele em próximos 5, 10 anos, após essa análise, você deixar um dinheiro, por exemplo, no fundo de private equity um pouquinho, isso pode te dar 20% acima do IPCA daqui a 10 anos. É um dinheiro que você vai esquecer ali, mas é parte do seu planejamento para aposentadoria. Um outro ponto, você, como eu falei, fundo imobiliário, a gente tem a oportunidade de, comprando uma cota em bolsa, ter um yield mensal, porque você pega, às vezes, um fundo que tem R$100 a cota dele, e ele paga 70 centavos, 80, R$1 por mês de aluguel, também é uma forma de diversificar o investimento num mercado que, na teoria, você tem que entender o seguinte: eu estou investindo, às vezes, numa terra, às vezes eu estou investindo numa laje corporativa, num galpão logístico, e isso vai me dar uma parte da minha renda. A outra, a própria ação, dividendos. Fazer uma carteira de ações, parte energia elétrica, parte em ativos que eu vou buscar mais crescimento e menos dividendos. A gente tem vários cases, pegar, por exemplo, o Magazine Luiza, que foi os últimos 10, 15 anos, a pegar companhias elétricas também em termos de dividendos, por exemplo, Taesa, enfim, estou citando algumas aqui de setores distintos, mas que uma paga mais dividendo, a outra vai te dar mais crescimento. Então, isso tudo, se você for olhar, são situações que você está surfando, independente da Selic estar alta ou não, no cenário do aluguel, não vai impactar. O que a gente está vendo agora, a Selic, o investidor, ele olhando a taxa de juros de longo prazo, ele se movimenta, o preço cai. É um momento de oportunidade, às vezes, de comprar. Então, quando você tem uma diversificação como um todo, você pegar 5% do seu patrimônio, botar um pouco aqui mais de risco em private equity, e 10% em fundo imobiliário, 15%, por exemplo, em ação, aí você vai 20% em debênture de companhias sólidas, então você pega debêntures também dessas empresas em que você sabe que vão pagar um alfa, né, um ganho acima da Selic ou acima do IPCA, parte, obviamente, aquele caixa de emergência que você tem que deixar ali para necessidades mais extremas, caso sua renda ativa sofra um baque, fundos também que você delega para um profissional e até você se provoca uma comparação, né? Então, vou pegar um fundo de multimercado em que ele vai comprar cotas no exterior. Hoje em dia tem fundos que alocam 100% no exterior. Então, é legal que você está diversificando também país, você está diversificando moedas. Isso tudo vai te trazer uma dinâmica que, na média, essa carteira ela vai ficar sólida no longo prazo. Então, independente disso, você vai começar a olhar, caramba, mas eu não estou dependendo só da Selic, eu estou comprado também e exposto aos Estados Unidos. Os Estados Unidos está super estável nos últimos 10, 15 anos. Pode ter uma crise lá, legal. Eu também estou atrelado aqui por exemplo, terra brasileira. Então, tem várias coisas que você tendo uma carteira sólida e ela te trazendo a saúde e o conforto que você tem, que você quer ter e quer ficar condizente com o seu crescimento, isso vai, de forma orgânica, fazer você chegar no seu objetivo de longo prazo, que ou vai ser uma renda passiva X, que vai ser, enfim, qualquer que seja o objetivo, ele bem construído e de forma que esteja... essa parte da saúde é super importante, porque ela vai evitar que você faça movimentos em situações erradas, que foi ali, vamos dizer, o slide 2 que a gente passou. Tá, bacana. Com relação a essa parte de diversificação, a Thaís perguntou se você acha que é interessante para proteção usar a opção. Acho assim, obviamente, você está falando do mercado de derivativos, né, um pouco mais robusto, você pode usar não só para proteção, como para alavancagem, aí vai depender do tipo de investidor.
ou você pode, se você não souber operar, não tiver interesse, você pode delegar isso para um gestor profissional que utilize gestão na carteira. Hoje tem hedge funds de ações, então fundos long and shorts, que compram ações e vendem ações para proteger. Com isso, você blinda o setor. Então, por exemplo, se eu tenho um... Correlaciona também, né? Se correlaciona com a Exatamente. bolsa. Você tira risco macro, às vezes risco cambial, e fica, às vezes, dependendo só de um setor. Para citar um exemplo, você pode estar comprado na ação do banco X e vendido na ação do banco Y. Então, não importa se a bolsa subiu ou caiu, o que importa é qual banco, se o banco que você comprou está mais sólido e caiu menos que o banco que você está vendido. Então, isso é uma dinâmica também que você pode fazer, uma proteção de carteira. Outra coisa é justamente usar contrato de opções e até aluguel. Então, você também pode alugar uma ação e ter algum tipo de renda. Então, tem, assim, N fatores que você pode utilizar. Óbvio, cada um adequado ao seu perfil. Acho que é importante, às vezes, você se provocar a fazer um investimento, porque sempre que está no bolso, dói um pouco mais, então a gente aprende um pouco mais, para o bem e para o mal. Então, às vezes, testar um pouco sempre é legal, porque gera um aprendizado. Então, com certeza, opções também é um caminho. Eu só aquela questão, né? Recomendar e a gente tomar um cuidado para, quanto maior for o nosso desconhecimento, menos a gente tomar de risco ou ter exposição àquele determinado ativo. No longo prazo, por exemplo, vocês devem ter visto vários exemplos de pessoas que só investem em ações, tem 100% da carteira em ações e entendem aquilo como renda fixa. Então, eu trabalho aqui com turma de renda variável, por exemplo, a turma que gere renda variável, o caixa é em renda variável. Eles investem no fundo, o fundo demora 30 dias para liquidar, ele tem que trabalhar a vida dele com 30 dias. Porque é a dinâmica onde a cabeça dele está confortável, é onde ele entende que a compra da ação está no valor que a empresa que ele comprou representa, e não no preço de mercado, é um pouco disso. Então, depende muito, eu acho que o fator psicológico dentro de todo esse contexto que a gente falou, da sua carteira, do seu bolso, do que você está preparado para fazer. Por exemplo, minha mãe, ela é uma que eu não tenho como falar de ações para ela. Ano passado, por exemplo, o LFT teve Sofreu rendimento já. negativo. Sofreu com LFT. Então, a mesma letra financeira do Tesouro teve rendimentos negativos ano passado. Então, tem gente que é ultra conservador e, mesmo assim, às vezes passa sufoco, né? Então, de novo, diversificar, longo prazo, não ficar olhando todo dia, essas coisas todas são super importantes. Bacana. O Marlon perguntou que você comentou sobre a relação aí de inflação e Selic, né? E aí ele perguntou se você acredita que seja importante em fazer essa alocação nessa parte dos títulos atrelados à inflação, né? Enfim, de produtos atrelados à inflação. E se você pode comentar um pouco mais, porque nem sempre a Selic mais alta significa, né, uma inflação um pouco mais baixa, né? Essa correlação aí, principalmente nos últimos tempos, né? A gente está vendo que não está funcionando tão mecanicamente como a gente via anteriormente. Sim, e aí é óbvio que também tem o efeito pandemia, né? Você não consegue controlar a inflação no momento que o governo está fazendo um incentivo fiscal direto. Você está fazendo uma política anticíclica em que você está dando dinheiro para a economia. Todo mundo teve aquela questão de cheques de R$600, 300, R$400. Por isso, vocês devem ter visto na mídia toda hora, inclusive o Federal Reserve, nos Estados Unidos, ele está segurando porque ele fala uma inflação temporária por conta da pandemia, porque o governo está dando dinheiro para o mercado. Quando você tem muita oferta, você aumenta, você dificulta, você reduz o preço do seu dinheiro, né? Você está entregando ele mais fácil, você gera inflação porque as pessoas gastam mais dinheiro. Então, você está gerando essa pressão. Eu acho que o governo errou um pouco, ou no timing, agora ele está apertando um pouco mais o freio de mão. Só que, assim, se a gente está falando de inflação no final do ano a 7%, 8%, o juro real ainda está negativo. Então, o controle está muito desafiador. Esse juro precisa chegar rápido, em 7 a 8, para, passado algum tempo, ele começar a fazer efeito. Então, eu acho que, não vou dizer que a gente tem exagerado na dose, porque a gente também, é difícil a gente nunca viveu uma crise como essa. Normalmente as crises são direcionadas. A subprime afetou o mercado financeiro muito, a parte dos Estados Unidos, a parte imobiliária dos Estados Unidos. Então, outros países conseguem se ajudar. O Brasil, na parte de economia real, não foi afetado em nada. A gente foi afetado no mercado financeiro. Essa é a primeira crise, eu acho que global, que todo mundo sofreu junto, e alguns países começaram até a sair antes.
Então, você teve setores que também tiveram deslocamentos muito grandes. Você pega a China, ela saiu antes da crise, ela começou a comprar rápido minério de ferro, o preço explodiu. Isso gera inflação. Ao mesmo tempo, a gente tem uma série de pessoas que têm que ficar trancadas em casa porque não podiam sair, estava no início da pandemia. E essas pessoas estavam recebendo cheque do governo, então elas gastavam dinheiro direcionado. Então, você cria também um piso de gastos ali. Isso também acaba gerando inflação por outra forma. Então, e além disso, a taxa de juros ficou muito tempo em 2%, num patamar super expansionista, de forma extraordinária. Então, o governo ele vai sofrer um pouco agora, mesmo ela chegando a 7,5%, 7%, lembrem em 2012 que ela chegou a esse patamar e a gente nunca tinha vivido isso antes, a gente simplesmente vai voltar para o patamar que a gente nunca viveu. A gente agora está... então, é um desafio muito grande e a gente, final do ano, ainda assim, vai com a taxa de juros 7%, 8%, se o dinheiro em conta corrente, a gente não vai ter nenhum retorno sobre ele, porque a inflação, a gente está vendo ali, vai ficar na faixa de 7%, 8%, e eu sou cético em achar que ela vai terminar o ano que vem na faixa de 3%, exatamente por essa pergunta. Vai demorar ainda, existe uma capacidade também ociosa em parte da economia, outra parte da economia sofreu essa oferta absurda, por exemplo, que foi o caso de minério de ferro, o setor de construção civil. A taxa de juros baixa também provocou um excesso de compra de imóveis, de financiamento de imóveis e tal. Então, você criou setores que ficaram super inchados, setores que ficaram menos. Você teve essa questão do impacto do governo ter que ajudar, mas de forma equânime. Então, acaba que você criou muitas distorções e, por isso, gerou essa dificuldade maior para controlar a inflação. E talvez o governo agora talvez não, ele está acelerando um pouco o passo para correr atrás disso, né? Mesmo se a gente falar taxa de inflação 7, 8, com Selic a 5 hoje, a gente está perdendo 3% de dinheiro, né, parado. Exato. Então, é uma situação, talvez, quer dizer, estamos vendo uma situação única aí no Brasil. Sobre diversificação, o Leonardo perguntou se você usa algum tipo de modelo, tipo Markowitz ou alguma coisa parecida. Antes até de fazer essa pergunta, vocês tinham perguntado de ter a carteira indexada ao IPCA. E por esse motivo todo, que é importante. Se você está indexado ao IPCA, você não vai ter esse pênalti de 3%. Então, onde você consegue isso, por exemplo, a gente acabou de citar fundo imobiliário. Normalmente, o setor, a correção dos imóveis, a correção que a gente tem na carteira nesse segmento, ela vai pelo IPCA ou, em alguns casos, foram pelo IGPM, que foi 30 e lá vai. Então, teve até fundos que se beneficiaram bastante disso, fora o yield, que é o aluguel mensal. Então, é uma forma de se proteger investindo no fundo imobiliário ou no ativo, até uma NTNB, que você tem a correção da inflação mais uma taxa pré. Então, seriam duas alternativas aí de proteção à carteira. E aí você perguntou se eu uso a Markowitz algum tipo de modelo de diversificação, isso. Nos meus investimentos pessoais eu não uso, tá? Mas eu acho que é super inteligente essa provocação e óbvio que também eu acho que fazer nos Estados Unidos ou fazer fora é mais fácil que no Brasil por conta da facilidade que você tem de comprar todo tipo de coisa com ETF. Então, você consegue montar uma carteira e rebalancear ela na necessidade que... E a previsibilidade também ajuda bem, né, Thiago? Que Exato. Aqui a gente... Aqui eu tenho um pouco mais de medo porque, de novo, né, o Brasil não é para amador. Então, na hora que você vai, às vezes, ter que rebalancear essa carteira, primeiro você já esbarra imposto. Que é a taxa de renda fixa, assim, eu tenho que reduzir, legal, meu fundo de renda fixa. Legal, mas se você reduzir em menos de 6 meses, você está pagando 22, você está pagando o topo da tabela de... Então, é um pouco perigoso a gente colocar essa teoria em prática no Brasil por conta disso. A gente tem umas jabuticabas aí que são perigosas em termos de, primeiro, investimento tributários, segundo, essa parte também de renda variável de poucos ativos. Se lembrar, a Apple ela é maior do que, em market cap, né? Ela é maior que toda a Bolsa Brasileira. Então, a gente é muito escasso de ativo. Então, às vezes é bom, e esses produtos eu gosto de utilizar muito a minha carteira. É óbvio, eu tenho minha carteira de renda variável, grande parte de onde eu gosto de investir, porque eu tenho essa filosofia. Eu sou um pouco também, aquele negócio, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E, às vezes eu tomo mais risco do que eu gostaria, eu tenho um pouco de vício de olhar bolsa diariamente, também tudo bem, faz parte do meu trabalho.
mas eu acho que hoje, aí tudo bem, eu estou tomando um pouco mais de risco que eu deveria, olhando a minha saúde financeira. Eu estou um pouco errado nisso também. Mas hoje, os meus investimentos, eu acabo me provocando muito disso tudo que eu falei. Eu tenho uma parte em fundo imobiliário, em que eu olho ali desse fundo imobiliário qual é a minha expectativa. Tudo que eu gero dele eu reinvisto. Então, eu fico chateado quando o preço cai, mas ao mesmo tempo eu falo, a minha quantidade aumentou. Então, caiu uma renda mensal ali, X, se eu pegar e comprar, e na hora que eu comprar tiver mais barato, opa, eu comprei mais quantidade. E eu vou gerar no mês que vem mais yield, né, mais dividendo, e eu vou poder fazer esse fluxo. Então, eu acabo não usando. É óbvio que quando você olha para um investidor ou para um assessor de investimento, um escritório que vai fazer análise do investidor, é super importante utilizar essas métricas até como comparativo para usar benchmark. Então, às vezes eu uso algumas referências de gestão, algumas referências de clientes que eles utilizam, sim, tem programas próprios, tem programas quantitativos, mas como comparativo para saber se eu estou errando muito num lado ou no outro. Mas o meu perfil, eu gosto de ver a questão gerar. Eu tenho uma filosofia que é o seguinte, a empresa, ou ela paga dividendo, ou ela gera fluxo de caixa livre, ou ela cresce. Se ela ficar parada no mesmo lugar, é porque não tem alguma coisa errada ali. Na teoria, a longo prazo, toda small cap, né, ou mid cap tem que virar uma large cap. Então, uma empresa pequena ela tem que ou gerar valor e crescer, ou escoar dividendo para o acionista e isso gerar uma retroalimentação. Isso eu falo numa forma dinâmica para todos os setores. Então, a mesma coisa eu faço para a minha carteira de fundo imobiliário. Aquela carteira ela tem que estar crescendo ou gerando mais dividendo de aluguel, senão tem alguma coisa errada, pode estar com excesso de vacância. Então, eu sempre uso a principal métrica minha a empresa está crescendo, o preço dela está melhorando, porque ela está vendendo mais, ela está reinvestindo, legal, você está tendo crescimento ativo. É uma empresa mais de energia elétrica que não tem, às vezes, muito que crescer, o projeto é fixado, determinado, então, legal, ela está escoando caixa livre, está dando tudo certo. Por exemplo, crise hídrica agora vai afetar um pouco mais a empresa de geração de energia. Então, a tendência é que o preço delas caia um pouco, mas isso é estrutural, não é? Quando vai voltar, quanto tempo isso vai afetar o yield da carteira. É isso que eu gosto de olhar. Mas eu acho que essas métricas, elas ajudam a gente a ter referência. E essas referências são boas, até para a gente saber se está fazendo certo ou não está, mas eu acho muito difícil fugir desses vícios. Assim. Eu sei que eu tenho esses meus aí e sigo eles bastante à risca. Bacana. O Cristiano, né, até, desculpa, Cristiano, foi lá no começo da conversa, né, procurei aqui encaixar no momento mais propício. O Cristiano, seguindo aí do Brasil não é para amadores, a gente tem ainda um 2022 eleitoral, né, então, assim, né, nem sei, porque já teve uma conversa que a gente fez com o Thiago, que ele estava em silent period, se não estou errada do termo, né, o cenário político vai balançar bastante, não sei se você pode falar sobre isso, mas como que você vê o mercado nesse período aí que a gente tem pré-eleitoral, enfim, e como que você pensa numa proteção de carteira para esse período em específico? Não tem problema, não tem problema falar naquela época a gente estava, porque eu estava em silent period por conta da divulgação de resultado do banco, então não poderia falar estratégia nem nada. É uma opinião mais pessoal que eu vou te passar aqui, então também não tem nenhum problema. De fato, isso sempre vai, né, o Jason na nossa vida, né? Eu brincava que o Jason era o CDI, porque bater o CDI sempre era muito desafiador, e agora você falar que a cada 4 anos tem eleição, a gente tem que também conviver com isso. Talvez, coincidentemente, aquela brincadeira que eu fiz no início, de a cada 3 anos tem alguma oscilação, ela também, né, está atrelada aí à política. Realmente, instabilidade em qualquer segmento gera muito... desafiador, a gente precisa de reforma administrativa, a gente precisava mexer em alguma coisa na reforma da Previdência, a gente precisa resolver jabuticabas brasileiras que existem há X 200 anos e a gente tem esse desafio. Então, olhando para a eleição, a mensagem é a mesma que a gente conversou aqui ao longo de todo esse bate-papo. Se você está com uma carteira equilibrada, se você não está concentrado, ou se você está
com a sua saúde, vamos dizer, financeira, com o seu portfólio diversificado, se você está com isso adequado, se você está com isso, de novo, com equilíbrio, você não vai precisar se preocupar com a eleição. Porque se der um problema, a taxa de juros subir muito, você vai ter parte da sua carteira protegida para esse contexto. Se você tiver um cenário inverso e o mercado brasileiro voltou, arrebentamos de ir bem, resolvemos uma reforma administrativa, o contexto se equalizou, não importa se foi Jesus o A ou o voltou, B. né, nesse caso. Se isso acontecer e as ações subirem, também está posicionado ali. O grande problema é que quando se a gente está muito concentrado em determinado ativo e você sofre um revés ali. Isso realmente é perigoso, porque aí uma eleição pode machucar. Eleição por si só, qualquer cenário de estabilidade binário, eles geram, vai gerar oscilação de preço. Isso também gera oportunidade. Eu acho que o grande desafio uma vez que você estiver confiante que você está com uma carteira boa, que você montou aquele projeto de vida, vamos dizer assim, para você, olhando o longo prazo, que aí você já ultrapassou a barreira da próxima eleição. Esse é o ponto, né? Eu não monto, eu não trabalho, a gente não aqui, enfim, não olho política, eu não faço, eu gosto muito de fundamento. Então, se a empresa ela tem um valor, ela gera valor e gerou na pandemia, não vai ser a eleição que vai derrubar ela, né? Essa empresa. A mesma coisa vale para fundo imobiliário. Exatamente. Se você está com a sua carteira, com uma tese, com fundamento bom, com ativos bons, diversificado, a eleição ela vai gerar oscilação de preço, não de valor. E se você estiver olhando com longo prazo, vai continuar gerando o yield que você espera, vai gerando o crescimento que você espera. Então, que eu acho que é a expectativa que tem que se ter. Então, respondendo assim, e o que eu acho da política, hoje não dá para achar nada, né? A gente está vendo, sai pesquisa daqui e dali, eu não sei o que vai acontecer, não tenho expectativa, enfim, eu acho que eu não vou morrer aqui de véspera, deixa eu chegar mais perto, aí o mercado vai começar a falar, eu acho que está muito cedo, está muito incipiente, a gente não sabe se vai ter alguma terceira opção, e o que vai acontecer. Fato é que isso tem atrapalhado um pouco do direcionamento que a gente deveria ter. Atrapalha a agenda, atrapalha muita... que essa é a dinâmica. O que mais me incomoda nisso tudo é que, às vezes, o interesse ou o foco nas eleições atrapalhem as agendas objetivas e que vão gerar crescimento, que vão gerar desenvolvimento para o país. Isso é o pior, né? E aí lá na frente, né, eu deixo eu me preocupar como é que vai estar a carteira ou não, mas assim, sempre olhando o seguinte, eu vou estar com a carteira X, se os preços caírem, beleza, se pingar o dividendo como tem que pingar né, se o objetivo tiver certo e tiver com valor bom, vai gerar mais caixa para poder comprar algo mais barato. É um pouco dessa dinâmica que eu, pelo menos, uso para a minha carteira. Bacana. Partindo dessa, vou partir aqui para a pergunta do Marlon, outra pergunta do Marlon, que nesse cenário de estresse, né, de ano eleitoral, ele pergunta se você acha que não seja, então, mais favorável, né, não desestimular o investimento em renda variável, mas aumentar essa exposição em renda fixa dentro da carteira para, enfim, né, para pensar aí numa segurança maior. Como que você pensa a respeito? Lembre só que estar em renda fixa por si só, às vezes não é, né? A gente acabou de fazer a conta aqui. A renda fixa não é fixa, né? Além dela não ser fixa, a inflação agora, se você investir na Selic, por enquanto você está perdendo dinheiro em relação à inflação. Então, não necessariamente aumentar a renda fixa vai ser a melhor proteção para a sua carteira. Como eu falei, às vezes você tem a parte do fundo imobiliário, isso afeta o preço porque os agentes econômicos pensam meu custo de oportunidade frente a esse investimento X, ele reduziu. Então, o preço dele vai cair para eu manter a mesma expectativa de ganho. Você aumentar ou reduzir a parte de renda fixa, ela tem que estar alinhada, aí eu sempre volto a esse tema, se renda fixa for o que você precisa para a sua carteira, dado o seu objetivo de longo prazo. Então, se a meu objetivo de longo prazo ele for ter 20% de renda fixa, e a carteira ela é dinâmica. Passado um ano, com a taxa de juros subindo, com a eleição com mais risco, talvez a sua carteira de renda fixa, sem querer, querendo, ela aumente, porque o preço, às vezes, em renda variável pode cair e fundo imobiliário fazer ela virar de 20%, passar para 23%, 24%. Ali você tem que estudar
se esse não é o momento de você tirar esses 4% e comprar mais barato aqui. Pode ser um caminho. Então, não necessariamente fazer movimentos estruturais para aumentar ou reduzir renda fixa seja o caminho certo se você tem a sua carteira equilibrada, se os seus objetivos de longo prazo eles estão já condizentes com o que você tem nos seus investimentos pessoais. Isso acontece muito, eu digo, por exemplo, às vezes olhando no meu caso, ou, quando você tem um caso que você tenha uma concentração muito grande e a sua carteira esteja desbalanceada, aí eu concordo com você que talvez seja o momento, olha, dá uma repensada, está tomando muito risco, mas, de novo, estando no equilíbrio, isso não deve ser uma preocupação. Ah, bacana. O Roberto perguntou sobre Fiagro, se você acha que a gente deve olhar com mais atenção para essa novidade na B3. Eu nem conheço, Acho, sinceramente. não, tá assim, tá em aprovação, acho que vai evoluir, a gente sempre estuda, tá acompanhando, vão gerar boas oportunidades sim, eu acho que é uma boa provocação, tudo que é novo, tudo que é produto novo, tudo que sai, a gente tem que acompanhar, né? O mercado normalmente ele exagera quando sai a notícia. Então, como eu falei da reforma da Previdência, que o mercado exagerou para um lado, eu acho que a questão do Fiagro a gente ainda tem que amadurecer um pouco. Eu, por exemplo, aqui dentro de casa, a gente tem estudado, entendido como vai ser a legislação, porque uma coisa é, às vezes, você sai um texto, outra coisa é você transformar isso em produto, você conseguir levar isso ao mercado, você conseguir já trabalhar esse investimento, demora um pouco, né? Mas, assim, acho que vai trazer mais flexibilidade para a indústria agrícola brasileira. Inclusive, a gente é super carente de produtos nisso. Tem poucos produtos, inclusive, listados em bolsa, tem poucos players atuantes no setor, aí, vamos falando de mercado financeiro. Então, eu acho que é uma indústria que vai se desenvolver olhando para frente, vão ter produtos muito bons. E, de novo, a gente vai estar com um ativo que tem um grande valor, que é a terra, e você vai estar fazendo algo que, né, a gente, é exportador, o Brasil dá aula, vamos dizer, do segmento agrícola. Então, assim como imóveis é um tema super, vamos dizer, fácil da gente digerir e trabalhar e tudo mais, o termo de agro no Brasil, eu acho que também vai ser uma tendência bem bacana e vai aumentar no bolso do investidor. Bacana. E aí, aqui, para a gente terminar, a última pergunta que diz respeito a essa parte de envolvendo investimento no exterior. Você até falou para fazer via multimercado, né, que é uma opção. O Thiago, ele pergunta aqui se essa parte de mudança de residência fiscal, enfim, né, como que você pensa a respeito disso? A questão de residência fiscal, eu trabalharia muito aí eu acho que você tem uma assessoria de bancos grandes para fazer isso. Então, para falar em residência fiscal, você tem que ser um investidor de private bank, você tem que ser um investidor que você tenha uma Muito quantidade caro, de né? patrimônio. É caro, você vai mudar de residência, lembrando, sempre você está indo para algo novo, a não ser que você vai se mudar, vou mudar de país, vou ficar... mas o Brasil, acho que nesse ponto tem até se desenvolvido, eu não vejo com tanta reticência, não. Então, mudar de residência fiscal, eu não acho que seja para o investidor médio, claro, para investidores de private banking, que tem patrimônio fora, que tem, às vezes, o cara tem vinícola lá fora, tem investimento aqui e ali, quer ter o dinheiro em dólar num banco lá fora, para diversificar, de fato, custódia dos investimentos, mas é outro tipo de conversa, é outro tipo de estratégia. Falando do dia a dia nosso aqui, faz muito mais sentido. A gente está falando, por exemplo, dos mercados tradicionais, investindo os investimentos mais acessíveis hoje, que estão cada vez mais existentes no mercado brasileiro. Hoje você tem fundo, por exemplo, da China, que você consegue comprar daqui com um ticket muito baixo e super acessível, né? A outra alternativa seria mandar o dinheiro para fora, mas só o custo de você abrir uma conta lá fora. Então, o mercado tem se desenvolvido bastante nisso. Então, você tem um parque de investimento muito grande, seja em investidores, em gestores estrangeiros, seja em ETFs estrangeiros, seja em N ativos lá de fora, você consegue hoje fazer do Brasil. Por exemplo, as BDRs, né? Hoje a gente consegue comprar direto a ação da Apple na bolsa de valores, a gente consegue comprar ação de Facebook, enfim. Então, o mercado tem vem evoluído. se sofisticando, Isso, né? ele vem sofisticando. Eu acho que
realmente antes você não tinha muita opção. Olha, se eu quiser investir num investidor estrangeiro, você não tinha veículo para fazer isso, você não tinha acesso. Então, realmente, era muito mais restrito. Agora, a não ser que seja uma estratégia de fato, que você vai sentar com o seu planejador financeiro e vai falar, não, olha, você precisa ter um patrimônio aqui, que você tem família lá, você tem um plano de vida de se mudar, faz parte do seu negócio ter essa proteção, ou vai te trazer mais tranquilidade ter parte do patrimônio lá fora, aí sim você estuda fazer isso dentro de um outro contexto. Mas o mercado tem sofisticado, tem nascido muitos produtos com viés de adquirir coisas offshore, né, em diversos aspectos, e são super seguros investir pelo mercado brasileiro. Tem regulamentação de CVM, Ambima. Eu não vejo como problema fazer isso utilizando o mercado local, não. Bacana. Tiago, acho que tem mais uma pergunta, mas ele, como é um pouco mais de economia, não sei se Pode fazer, você pode quiser falar. falar. É a última, então. O cenário fiscal, até que ponto que está contribuindo para essa instabilidade inflacionária, impactando na confiança do mercado externo na nossa economia? O que você pensa a Está respeito? impactando na confiança no mercado externo, na confiança no mercado interno, porque se a gente não tem... O cenário fiscal basicamente está ligado às nossas contas públicas, à saúde financeira do governo. Se você não tem, ou se o mercado começa a desconfiar da sua capacidade de pagamento, ou se você começa a não cumprir o que você prometeu, né, é aquela coisa, a gente tem um relacionamento direto com o governo. Se ele fala que vai fazer A, que vai gastar, tem um limite de teto de gastos, mas começa a ter artifícios, eu vou gastar um pouco mais aqui ou ali, independente a causa, porque, lembrem, durante a pandemia o mercado ele entendeu, aceitou e concordou que era super importante você aumentar gasto público naquele momento, porque você precisa salvar a população, você precisa dar dinheiro para as pessoas que tinham que ficar dentro de casa. Isso é uma coisa, isso é legítimo, o mercado entende. Quando você começa a extrapolar em outras situações, aí começa a gerar dúvida, pô, mas será que isso está sendo feito com foco eleitoral ou com melhor para o país? Quando você começa a gerar esse problema de desconfiança, gera uma super instabilidade. Essas últimas semanas foram isso. A gente vai continuar tendo essa estabilidade, vai continuar sendo pauta de discussão. Então, sempre que for uma notícia na linha de não, vamos controlar teto de gasto, de comprometimento, de execução desse compromisso, o mercado vai gostar de ouvir. Quando você começar a gerar essa instabilidade, você vê que, opa, está dando um jeitinho aqui, está tentando dar um furinho ali, não vai cumprir, a conta não vai fechar lá na frente, o mercado não só externo vai sentir, a gente vai ter saída de capital, como a gente mesmo, né, o mercado financeiro como um todo, vai tirar investimento de risco, vai querer se proteger, vai investir em dólar, vai investir em ouro, vai investir num lugar que tenha confiança. Né? Então, acontece isso. Então, a pergunta é super importante. O cenário fiscal ele influencia diretamente aos investimentos ou o que vai acontecer com a economia. O câmbio também, aí você tem um efeito de uma série de coisas, mas a bolsa principalmente. Bacana. Finalizamos mais uma vez. Muito obrigada, Tiago. Assim, sempre conversas muito boas. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Enfim, se você quiser finalizar, fica à vontade. Olha, eu assim agradeço demais a oportunidade de falar com vocês. Contem sempre comigo. Às vezes eu falo rápido também, então se tiver alguma dúvida depois surge, assim, meu LinkedIn é muito fácil, podem mandar mensagem lá, me adicionar. Eu vi que o pessoal pediu mandar meu contato, podem dividir, eu acho que não tem problema nenhum, mas no LinkedIn é super simples. Eu acho que se eu botar só Thiago Lima, BTG Pactual, vai aparecer meu nome. Então, foi um prazer falar com todos vocês. Se vocês precisarem, tiverem de dúvida, contato, eu acho que é isso. Eu acho que é importante a gente fazer a nossa parte aí, cada um olhar um pouco de como a gente disseminar nosso conhecimento para ajudar em termos de educação financeira, porque isso ajuda o país a se desenvolver de ponta a ponta. Então, quando a gente fala de evolução na educação, evolução em todo esse processo, eu acho que é um pouco do nosso dever de casa a gente fazer esse bate-papo. Tá bom? E estão perguntando aqui, eu acho que esse material vai ser divulgado, pode divulgar. A gente fez eu meio que pensei aqui, como é que a gente vai construir isso, né? Para falar um pouco, acho que tinha que mostrar como é que é o Brasil, como essa jabuticaba que é, como isso influencia, acaba impactando, mas no final do dia é aquilo, se a gente tiver a cabeça e conseguir executar, né? É difícil, eu sei que é difícil, porque eu mesmo, como eu falei, né? Tomo uns riscos, às vezes, mais do que gostaria, mas é assim, faz parte. Eu acho que é importante a gente ir aprendendo com os erros, com o que vai fazendo, e de novo disseminar esse conteúdo que a gente sabe que é restrito, né? Então, parabéns pelo trabalho a todos da FIA, pelo que vocês vêm fazendo, e contem comigo aí sempre que vocês precisarem.
Obrigada, Thiago, mais uma vez. Obrigada, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Uma boa noite. A gente vai sim mandar o material, tá? Eu já mando aqui para a secretaria para divulgar nas turmas. E aí é isso, gente. Muito obrigada. Uma boa noite. Bom descanso para todo mundo. Obrigada, Tchau, Thiago. tchau, gente. Boa noite. Valeu. Tá.